Mas quais seriam as situações, as hipóteses da suspensão do contrato de trabalho? Isso, minha gente, está em regra geral espalhado em meio à CLT. Principalmente por volta lá, no caso da suspensão, por volta do artigo 476-A da CLT. E também em outros institutos. Casos, por exemplo, de suspensão do contrato de trabalho são as férias. As férias é um exemplo por excelência no contrato de trabalho como suspensão. O empregado, ele não está trabalhando. Com isso, o empregador não tem que fazer o quê? O pagamento daquele salário, porque ele já recebeu férias, e também não há a contagem do prazo. E quanto tempo dura essas férias, professor? De acordo com a norma, no máximo 30 dias. Mas essas férias, como veremos em outros episódios, pode se dar de forma fracionada. Como também temos exemplo, a greve. Durante quanto tempo fica suspenso o contrato de trabalho? Enquanto se durar a greve. Quando também tiver o inquérito para apuração de falta grave. Aquele empregado cometeu uma falta grave. Temos que apurar isso, se de fato procede ou não. Nesse momento, há a suspensão do contrato de trabalho. Os intervalos para alimentação e descanso desse trabalhador no horário do almoço, ora, isso é caso de suspensão do contrato de trabalho. A mulher foi afastada do trabalho por uma determinação judicial, porque ela vinha sofrendo violência doméstica. E aí o juiz, diante do caso concreto, determinou que ela ficasse fora de determinada localidade. Nesse caso, estamos diante da suspensão do contrato de trabalho. Hipóteses como o recebimento do salário da maternidade, a empregada afastou para ganhar o bebê, ora, esse tempo que ela está ali cuidando da criança é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. O serviço militar, que esse empregado vai estar ali prestando serviço militar, ora dentro do quartel, ora fora do quartel, ora dentro da empresa. Isso é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Professor, e naqueles casos em que o empregado cometeu uma falta grave, cometeu um daqueles elementos previstos lá no artigo 482 da CLT, ou até mesmo uma falta em disciplina internamente, e eu quero dar a ele uma suspensão disciplinar, muito conhecido como balão. É possível? Sim, isso é possível aplicar, desde que de fato isso venha ocorrer de forma legal. A suspensão do contrato de trabalho está aí para isso, abarcar essa situação de suspensão disciplinar. Até porque isso é o poder diretivo do empregador. Nos casos de aposentadoria por invalidez, enquanto durar essa aposentadoria por invalidez, estamos diante de um quadro de suspensão do contrato de trabalho. O empregado ele conseguiu ganhar o pleito para ser vereador, prefeito, senador, governador, presidente da República, ora, deputado. Nesse caso, é uma hipótese da suspensão do contrato de trabalho. E nós temos uma novidade. Temos também como hipótese de suspensão do contrato de trabalho essa situação que estamos vivendo nos nossos dias. Por exemplo, Covid-19, coronavírus. As empresas estão fechadas. A priori, num primeiro momento, esses empregados devem receber o salário mesmo não estando ali exercendo o seu trabalho por força de uma determinada legislação. Mas
coube ao governo nacional, por força da medida provisória 936, instituir a possibilidade de suspender o contrato de trabalho de determinados empregados. Nesse caso, minha gente, por um período de até 60 dias, o contrato de trabalho poderá ser suspenso. Professor, eu quero mais informação disso. Leia o material de apoio. O material de apoio tem todos esses detalhamentos, contando inclusive situações atuais que estão fresquinhas e podem te ajudar na compreensão maior desse assunto. Até porque esses nossos vídeos são curtos e eu não posso aqui estendê-los, senão você não conseguirá vê-lo na totalidade.